Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estaremos lendo Êxodo 21 e a partir de agora ele vai dar detalhes de Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Nós vamos lendo nessa dinâmica que a Bíblia em ordem cronológica nos coloca. Então, Êxodo 21 diz assim: leis acerca dos escravos hebreus. São estas leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o Senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa tiver dado filhos e filhas, as mulheres e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem será livre. Em Levítico: se alguém do seu povo empobrecer, se vender, algum de vocês não façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados, pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito. Não poderá ser vendido como escravo. Não domine impiedosadamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Em Deuteronômio: se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano deve-lhe a liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu tanque de prensa de uvas. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Se, porém, o escravo declarar, em Êxodo de novo, se porém o escravo declarar: eu amo o meu senhor e a minha mulher e meus filhos e não quero ser livre, o seu senhor o levará perante o juiz, terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar sua orelha, e assim ele será seu escravo por toda a vida. Se o homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta com os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que a escolheu, ela deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiro, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para o seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o seu senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir estas 3 coisas, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Levítico: os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Dele vocês poderão comprar escravo e escrava. Também poderão comprá-lo entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles, ainda os nascidos na terra de vocês. Eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-lo como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Se o estrangeiro ou o residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence ao clã do estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio, ou primo, ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcional ao preço da compra. Se restarem apenas poucos anos, até o ano do jubileu,
fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permita que o seu senhor domine impetuosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhum dessas maneiras, ele e seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque os israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em Deuteronômio, mas o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e nem tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. Não se sinta prejudicado ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele prestou a você nesses anos custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que você fizer. Leis acerca da violência e dos acidentes. Quem ferir um homem e o matar terá que ser executado. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designe um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do seu altar e mate-o. Quem agrediu o próprio pai ou a própria mãe terá que ser executado. Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo, ou foi apanhado com ele em seu poder, terá que ser executado. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se dois homens brigarem, e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido. Se o outro se levantar e caminhar com auxílio de uma bengala, todavia ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu a responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau, e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir, conforme a determinação dos juízes. Mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava no olho e o cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terei que libertar o escravo como uma compensação pelo dente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte, e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe peça um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que foi exigido. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escravo, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta a cisterna, não tendo cuidado de tampá-la, e um jumento ou um boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo indenizado, o dono do animal, e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e dividirão em partes iguais, tanto o valor do boi vivo como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar boi por boi e ficará com o que morreu. Que Deus abençoe assim a palavra lida no dia de hoje.